Se você pudesse escolher somente uma coisa como a coisa mais importante da sua vida, o que você responderia? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre esse tema. Eu vou colocar argumentos que a princípio vai parecer que eu estou colocando de forma aleatória. Mas ao final do vídeo eu vou encadear as ideias e formular a minha opinião. Cabe a você fazer no final do vídeo a sua própria análise e tirar a sua própria conclusão. Se você concorda comigo ou discorda de mim. O mais importante é que a, a, a provocação da reflexão será feita, ok? Quando a gente pergunta para uma pessoa o que ela consideraria a coisa mais importante para a vida dela, eu diria que a maior parte das pessoas responderia que seria a sua família, ou, às vezes, seu pai ou a sua mãe, ou até os seus filhos. O fato é que vai gerar muito próximo da família. A resposta vai estar entre um dos parentes que convive muito próximo com essa pessoa. E eu não concordo tanto com essa resposta. Primeiro porque eu vejo muitas mães reclamando que estão cansadas porque elas acabam se dedicando muito aos cuidados dos filhos e deixam de se cuidar, por exemplo. Esposas que se dedicam demasiadamente aos seus maridos e à sua família, filhos, os afazeres do lar, e que acabam também reclamando que não tem tempo para se cuidar, não tem tempo para curtir a sua própria vida. Maridos que provêm os custos da casa, às vezes trabalhando excessivamente, e preferem não ter tempo para se cuidar, para cuidar da sua própria saúde. Isso é um erro muito grave, né? A maior parte das pessoas procuram se anular para ajudar outras pessoas, seja seus filhos, seja seu marido ou esposa, seja seus pais, ou seja até às vezes um amigo, um grande amigo. E isso é um grande erro. Essas pessoas acabam se prejudicando, às vezes com a sua parte financeira, ou muitas vezes até com a sua própria saúde, de tanto que acaba se dedicando ao outro. Então, na minha opinião, na minha humilde opinião, a coisa mais importante é a sua própria vida. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não é capaz de ajudar mais ninguém. Então, em primeiro de tudo, você tem que se cuidar. Em primeiro de tudo, vem você. Se você não estiver bem, você não será capaz de ajudar ninguém. Você só criará um novo problema. Além da pessoa que está com problema, você também entrará junto com ela no problema. Eu acho que a gente só consegue oferecer ajuda quando nós temos os nossos problemas resolvidos. Então, o mais importante na vida é que você se dedique a você. Procure cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, da sua parte financeira. Uma vez que as coisas estão todas equilibradas, você consegue, de fato, ajudar outras pessoas com o que quer que seja. Seja com apoio de apoio emocional, um apoio financeiro, tá? Um conselho, mas você só vai realmente conseguir ajudar quando você estiver realmente tranquilo, quando você realmente estiver com as suas coisas equilibradas. Eu comento isso porque eu vejo muitos pais que se anulam, o pai se anula e a mãe se anula em prol do cuidado de um filho, principalmente quando ele está nos primeiros anos de vida. Eu vejo que é geralmente o momento que mais o casal se separa. Se você olhar de cada 10 colegas seus que estão separados, pelo menos 8 se separaram quando os filhos tinham menos de 2 anos de idade. Por quê? Porque existe uma tendência dos pais de se anularem e se dedicar completamente ao cuidado do filho, um excesso de preocupação. Uma das coisas que eu gosto sempre de comentar é de que a gente não pode esquecer. Primeiro, você é um indivíduo. Você tem que se cuidar como um indivíduo. Depois que você se cuidou como indivíduo, você se tornou um casal. Você encontrou a sua parceira e você encontrou o seu parceiro. Então, depois que você se cuida, você reserva um tempo para você. O próximo passo é você cuidar do casal. E por último, vem a família. Cuidado dos seus filhos. O
filho é o último integrante da família. Então, dentro de uma semana, nada mais justo do que você reservar um tempo para você, fazer as coisas que você gosta, que seja somente um período, uma tarde ou uma manhã, para que você possa renovar suas energias. E esse tempo tem que ser dedicado exclusivamente para você. Você pode reservar um outro período para o casal. Nesse período, você deixa os seus filhos ao cuidado de alguém que você confia. Seja os avós, seja algum tio, mas você tem que também cuidar do casal. O casal tem que ter um tempo determinado para que eles possam curtir um ao outro. Então, um período para a pessoa, um período para o casal. E pensando que nós temos 21 períodos por semana, contando manhã, tarde e noite, 7 dias da semana, nós temos 21 períodos. Um período para a pessoa, um período para o casal, os outros 19 períodos seriam reservados para a família. Não acho isso injusto, acho isso extremamente justo. A pessoa ter um tempo para ela se recuperar, a pessoa ter um tempo para se dedicar ao casal e eles a poderem aproveitar juntos, e os outros períodos serem dedicados em família. Esse é o primeiro ponto. Então, lembre-se, a coisa mais importante da sua vida é a sua própria vida. Não se esqueça disso. Procure organizar para blindar o seu casamento. Todo mundo precisa de um tempo para recuperar a energia. O casal só sobrevive se tiver um tempo reservado somente para o casal. Não pode haver sempre interferência do filho, senão não há família que se sustente. Tá? E em terceiro, vem realmente a família. Eu vou dar um bônus aqui. Existe uma ordem de importância que as pessoas às vezes confundem entre patrimônio, trabalho, família, amigos, né? E eu tenho a minha ordem muito bem estabelecida. Aí vai minha outra opinião, tá? E aqui eu vou colocar um bônus a respeito da reflexão. Eu acho que o seu melhor amigo nunca vai bater o seu pior familiar. Eu vou repetir. Na minha opinião, o seu melhor amigo não vai nunca superar o seu pior parente. Por que eu estou dizendo isso? Experimente adoecer, experimente ficar num leito de hospital e ver quem realmente para a vida para cuidar de você. O seu melhor amigo pode chorar, o seu melhor amigo pode sentir as dores de você estar sofrendo, mas ele não vai parar a vida dele, ele não vai perder o emprego dele, ele não vai virar uma noite com você no leito. Ele pode até te visitar, mas são raros os amigos que vão fazer isso por você. Existem exceções, lógico, mas eu estou falando que na maioria a regra é que o seu amigo não vai parar a vida, ou a sua amiga não vai parar a vida dela por conta de você, por mais que ela goste ou ele goste de você. Experimente você adoecer e se você não conversa com um irmão, ou se você não conversa com o seu pai ou com a sua mãe, experimente adoecer e veja se eles não estarão te dando apoio do seu lado na hora do leito. A maior parte das vezes, vou repetir, existem exceções, mas a maior parte das vezes, o pior irmão, o pior pai ou a pior mãe vai ser geralmente a pessoa que vai estar ao seu lado cuidando de você no leito de hospital. Então, numa ordem, primeiro priorize os seus familiares, depois priorize os seus amigos. Na minha opinião, terceiro, eu priorizaria o meu trabalho e o quarto, as minhas reservas, o meu dinheiro. Por que eu colocaria nessa ordem? Por causa do seguinte, meu irmão contou uma história muito interessante, que vai te estabelecer a ordem entre dinheiro e amizade. Haviam duas pessoas que estavam pensando em se mudar de país e um não tinha nada de dinheiro, mas só tinha um amigo que morava nos Estados Unidos e o outro amigo que ia viajar junto tinha uma maleta de R$ 1 milhão, mas não conhecia ninguém nos Estados Unidos. Quando eles embarcaram,
para se mudar para os Estados Unidos. A maleta de dinheiro do rapaz que tinha 1 milhão foi extraviada e perdida. Ao chegar nos Estados Unidos, aquele amigo que não tinha dinheiro, mas tinha um amigo nos Estados Unidos, foi acolhido na casa deste para que ele pudesse dormir e pudesse comer. E aquele outro que só tinha dinheiro, quando ele perdeu o seu dinheiro, ele não tinha para onde ir e nem o que comer. Resumindo, as suas relações de amizade se tornam importantes porque tem coisa que dinheiro não compra. E a gente pode facilmente perder o dinheiro de um dia para o outro. Então, a ordem de importância: primeiro, a sua própria vida; segundo, seus familiares; terceiro, seus amigos; quarto, eu colocaria o trabalho, que é o trabalho que vai te trazer o seu sustento. Então, se você perder tudo, se você tiver um trabalho, você reconstrói tudo de novo. E por último, a sua reserva. Essa é a minha ordem de importância: minha vida, minha família, meus amigos, meu trabalho e a minha reserva financeira. Se você concorda ou se você discorda, por favor, deixe um comentário, ative o sininho, dê um like, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser, sempre com conteúdo agregador, um conteúdo que vai te provocar reflexão para a sua própria evolução. Beijo, abraço.